Fala galera, professor Mário Vitor na área e hoje para mais um programa no A Cada Dia uma Nova Habilidade. Dessa vez, falando um pouco mais sobre a habilidade 4 das linguagens, códigos e suas tecnologias. Antes de tudo, acesse o nosso blog redacal360.blog.br, abra a nossa apostila e principalmente lápis e papel na mão para anotar as principais informações da aula de hoje. E sem mais delongas, nós vamos entrar, enfim, certo? No estudo essencial dessa que é uma das habilidades mais importantes, a chamada habilidade 4. Eis então a definição para esta habilidade como um todo, galera. Primeiro ponto, a habilidade 4, ela tem como definição reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Se na aula passada, no caso da habilidade 3, falamos especificamente sobre gêneros jornalísticos descritivos, hoje nós vamos falar sobre gêneros jornalísticos mais uma vez, só que dessa vez com teor argumentativo e principalmente com teor caricatural, especificamente citando a linguagem em quadrinhos. Para ser mais específico, apelando inicialmente para os gêneros jornalísticos argumentativos. Galera, os gêneros jornalísticos argumentativos são essencialmente dois: artigo de opinião e editorial. Há uma clara diferença entre os dois. O editorial é escrito pelo editor-chefe do jornal em questão ou do veículo de comunicação em questão, enquanto que o artigo de opinião é escrito por um articulista, que não necessariamente precisa ter vínculo com tal veículo de comunicação. Ele apenas exibe sua opinião ali, seja de um modo ocasional ou seja de um modo constante, diário, semanal, mensal, tudo vai depender do veículo de comunicação em voga. E tem uma base sólida entre os dois. Qual é? Opinião. Por ser um texto que trabalha com temas factuais, a opinião ela é fundamental, justamente para levar crítica à sociedade como um todo e fazer essa mesma sociedade refletir um pouco mais sobre determinado tema e sobre qual ponto de vista esse tema tem de ser tratado, tem de ser levado em conta. E aí onde está? O artigo de opinião ele é muito baseado numa perspectiva única, pessoal do indivíduo, enquanto que o editorial é muito mais baseado numa posição ideológica daquele veículo. Exemplo, todos os veículos de comunicação, como vimos na aula passada, têm certas tendências opinativas, certas tendências ideológicas. Então, a assinatura de um editorial vai conter necessariamente a marca ideológica dessa empresa, desse veículo de comunicação como um todo. Coisa que no artigo de opinião não necessariamente ocorrerá. Somente aquele que assina o artigo de opinião é que precisa ter necessariamente aquele tipo de posicionamento. Compreendem? Já citando um pouco mais sobre a linguagem em quadrinhos. A linguagem em quadrinhos, turma, ela tem uma intenção mais universal. Universal porque, em vez de trabalhar necessariamente apenas com linguagem verbal, ela trabalha com linguagem mista. O que é linguagem mista? É quando eu utilizo a linguagem não verbal complementando a linguagem verbal. Ou seja, eu preciso de ambos para a construção do sentido geral daquele tipo de texto. E aí a linguagem em quadrinhos ela é definida por meio de três grandes gêneros textuais. O primeiro deles é a charge. Gente, a charge tem uma característica caricatural. Por que caricatural? Porque ela trabalha com personagens reais, só que trazidos num desenho completamente distorcido, o que demonstra ser necessariamente uma forma de sátira, ou seja, de crítica social a determinada ocasião, a determinado tema que pertence a um contexto daquela comunidade a qual o jornal cabe cobrir. E aí olha que coisa interessante, né? Você pega necessariamente a charge, ela tem esse quesito de sátira, de humor, de deboche, de crítica como itens fundamentais. E assim como outros determinados gêneros de caráter
ligado à linguagem de quadrinhos, ela não precisa trabalhar sempre com denotações. Ou seja, ela pode ter traços conotativos de ironia, traços conotativos de paradoxo, certo? Que podem ser fundamentais para a construção de um quesito, que é o humor. Toda charge é debochada porque ela trabalha com humor, certo? Do mesmo modo, o cartoon, com uma grande diferença. O cartoon não tem um personagem próprio, real. O personagem lá não é caricatural. Na verdade, o personagem lá representa um grupo de pessoas. Como assim, professor? Imaginemos que o cartoon seja sobre um tema que é universal, que sempre ocorreu e que sempre vai ocorrer no mundo capitalista: o desemprego. E aí você vai tratar do desemprego não por uma situação ocasional, e sim por uma situação contínua, porque sempre vai existir, assim como sempre existiu, desemprego. E aí você põe lá um personagem, normalmente um homem, para simbolizar um homem de meia idade, para simbolizar que as pessoas estão desempregadas. E aquele cara não tem características pessoais, sim coletivas. Ele não tem nenhuma característica como a cor dos olhos, traços faciais. Na verdade, ele representa meramente um grupo. E aí o cartoon, como eu disse, ele tem uma temporalidade que é muito menos fechada do que, por exemplo, na charge. Nós podemos dizer que é uma temporalidade atemporal. Por quê? Porque normalmente o cartoon trabalha com temas um pouco mais amplos, complexos e universais, certo? Por fim, a gente chega na tirinha, que, diferente dos outros dois, certo? Trabalha necessariamente com personagens fixos e tem quase sempre uma condição de ser concebida para um determinado público infanto-juvenil. E aí sempre você vai trabalhar o humor delas não por uma situação do cotidiano, e sim por uma situação que necessariamente esteja interligada às características daquelas personagens. Exemplo, você vai encontrar uma tira falando de Cascão sempre citando algo relacionado à sua falta de higiene, à sua imundície. Sempre vai relacionar a Magali com o hábito dela ser comilona, e assim por diante. Compreendem? Então, como cômputo geral, uma forma de revisar, a habilidade 4 fala das funções sociais dos diferentes gêneros textuais e a forma como eles são concebidos e encontrados pelo público. E aí a gente passou por todo esse quesito, tanto argumentativo, ligado aos textos jornalísticos, quanto o caráter dos quadrinhos, também associado aos textos jornalísticos. Espero que eu tenha esclarecido tudo mais para vocês. Espero também que você nos ouça amanhã. Até lá, com mais um programa Cada Dia Uma Nova Habilidade. Siga-nos nas nossas redes sociais, @mario.v.maciel, @retacursos, @redacal360. Pois é isso aí, pessoal. Até a próxima.